Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Nos encontramos aqui pelo YouTube, pelo Facebook, para buscar a Deus e adorá-lo. Deus está conosco. Ele nos reúne, nos consola, nos direciona e nos fortalece. Nesse tempo de culto, deixe seu recado no chat, compartilhe seus motivos de oração, participe ativamente, dedique esse momento para Deus. A série de reflexões que estamos iniciando hoje nos conduzirá até o dia de Pentecostes. Pentecostes marca a descida do Espírito Santo e o início da Igreja Cristã. Queremos refletir nas semanas que seguirão sobre esse Espírito de Deus. Ele é Deus conosco. Nós precisamos dele, precisamos dessa presença de Deus. É o Espírito que congrega a igreja. Somos uma família em Cristo. Precisamos uns dos outros. Não conseguimos viver sozinhos. A palavra que anima, o acolhimento no momento da dor, da tristeza, o abraço apertado, tem um poder surpreendente. Juntos somos mais fortes. Você tem experimentado essa comunhão com os irmãos e com Deus? Nossos pecados nos afastam, não somente de Deus, mas também uns dos outros. Precisamos de reconciliação, precisamos de perdão para que possamos prosseguir juntos na fé e na vida. Você está atritado com alguém? Algum relacionamento está rompido? Você machucou alguém ou foi talvez machucado? Nem sempre está em nossas mãos restabelecer a comunhão rompida. Mas no que estiver ao nosso alcance, somos chamados a buscar a paz com todos. Se você precisa restabelecer as pazes com alguém, ore agora, pedindo que Deus lhe conceda força e humildade para fazer a sua parte. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que em muitos momentos nosso agir, nossas palavras, elas afastam o outro, elas machucam. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos tanto do outro, mas ao mesmo tempo nós sempre de novo repelimos, nos afastamos, nos escondemos. Senhor, nós reconhecemos que isso é por causa dos nossos pecados. E nós queremos pedir que Tu, Senhor, nos perdoes e nos ajudes nesse buscar o outro. Que Tu, Senhor, nos concedas a humildade para que possamos perdoar e reconhecer também que precisamos receber perdão. Cuida de nós e age em nós pelo Teu Espírito, para que assim possamos viver. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus foi à cruz para que nossa relação com Deus fosse restabelecida e, em decorrência, encontrássemos também o caminho para reconstruir relações saudáveis com os outros. Ele nos perdoa para que também sejamos capazes de perdoar. Ó Santo Espírito de Deus, vem faz morada entre os teus, é sol de nossas almas. Ó luz celeste, o teu fulgor é alegria e dá vigor.
Nada substitui a presença. Podemos nos comunicar com muita facilidade nos tempos que vivemos, esses tempos tecnológicos. Conversamos pelo chat, pelo WhatsApp, interagimos por redes sociais que nos mantêm conectados, mesmo à distância. Podemos até mesmo participar de um culto online como esse. Podemos fazer uma videochamada e conversar olho no olho, ou quase isso. A recente necessidade de distanciamento em função da pandemia que vivemos nos lançou com força dentro dessa tendência e aprendemos a usar uma porção de ferramentas de comunicação. Precisamos da presença do outro. Nós fomos criados por Deus para viver com outras pessoas. Ouvir a voz de alguém que amamos, poder ver o rosto nos faz bem. Sentir o toque, o abraço. Bom, isso a tecnologia ainda não nos oferece. A presença real tem dimensões que não podem ser substituídas. Precisamos da presença de outras pessoas, sim. Do toque de outras pessoas, sim. Assim Deus nos fez. A fé cristã é vivida na presença. A proposta de Deus, desde o início da história, é comunitária. Lá no início de tudo, Deus diz que não é bom que o ser humano esteja só. Então cria a primeira comunidade, o homem e a mulher. E Deus mesmo se fazia presente ali nessa comunidade, diariamente no jardim. Desde então, ansiamos pela presença do outro e pela presença de Deus. A história bíblica nos conta sobre o estremecimento dessas relações. Ao quebrar o pacto com o Criador, a humanidade experimentou o afastamento de Deus, que nos afastou também, afetou e nos afastou profundamente uns dos outros. As relações se tornaram difíceis. Por um lado, elas nos enchem de alegria e de satisfação, mas por outro, são repletas de desconfianças, medos, egoísmo, disputas e traições. Sofremos com abandono e solidão, magoamos e ferimos. A relação com Deus tornou-se distante. Ele não está mais constantemente entre nós. Perdemos a capacidade de vê-lo e sentir sua presença. O teólogo cristão Gordon Fee nos diz que o grande problema com a queda é que perdemos não somente nossa visão de Deus, isso é, seu verdadeiro caráter foi distorcido, mas também nossa relação com Ele, e assim deixamos de sentir sua presença permanente. Deus não desistiu de nós e traçou um plano para restabelecer a relação rompida, um plano para redimir a humanidade. A quebra do pacto não podia ser simplesmente esquecida, era necessário que houvesse reparação e um novo pacto. Deus inicialmente estabelece então a sua presença junto de uma família que serviria como expressão do desejo divino de restabelecer a relação quebrada com toda a humanidade. Uma família muito humana, cheia de confusões. Em suas relações com essa família, ele quer manifestar o seu amor e cuidado, quer mostrar o seu caráter verdadeiro, que havia sido distorcido, e quer estabelecer a sua presença. Essa família, esse povo de Israel, experimentou a presença de Deus de muitas formas. Algumas delas muito concretas, como o tabernáculo e o templo, que sinalizavam concretamente essa presença de Deus. Ainda que fossem expressões limitadas, eram o anúncio das intenções finais de Deus para toda a humanidade. Esse povo carregava a presença de Deus no mundo. E é no meio deste povo que Deus nasce entre nós. Deus se faz presente, agora em carne e osso. A vinda de Jesus a esse mundo, sua morte e ressurreição, iniciam uma nova era na história da humanidade
inauguram uma nova dinâmica na relação entre Deus e as pessoas. Deus habitou entre nós, não em templo de pedras, mas em forma humana. Suas palavras e ações manifestaram o amor de Deus e sua morte na cruz nos limpou dos pecados. Sua ressurreição manifestou o poder de Deus sobre a morte e nos deu esperança eterna. Jesus garantiu a seus discípulos que a partir daquele tempo eles nunca mais estariam sozinhos. Ele estaria com eles para sempre por meio do seu Espírito. O evangelista João descreve alguns dos discursos de Jesus a respeito dessa nova etapa que inicia. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Esse Espírito da verdade é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, a presença de Deus em nós. Ele é parte do mistério de Deus que se manifesta em uma trindade. Ele se manifestou como o Pai, Criador de todas as coisas, como Filho, Deus encarnado, presente entre nós na pessoa de Jesus, e como Espírito, invisível, mas ativo e constantemente presente entre nós e em nós. A promessa a respeito desse novo tempo era antiga. Os judeus aguardavam a chegada do Messias e a era do Espírito como parte da chegada do reino de Deus entre nós. O profeta Joel, por exemplo, anuncia: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Apesar das profecias antigas e das promessas claras de Jesus, os discípulos estavam cheios de medo e dúvida. Naqueles dias que sucederam a ressurreição e a ascensão, eles permaneceram escondidos, trancados e sem rumo. Mas continuaram juntos. Já não choravam pela morte de Jesus, pois haviam tocado nele, conversado com ele, comido na presença dele. Ele havia ressuscitado. Mas eles também não sabiam quais seriam os próximos passos, o que fazer agora. Agora que Jesus tinha ido embora, de fato, para junto do Pai. Então aconteceu o que Jesus havia prometido. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Foi durante a festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, que o Espírito Santo foi enviado aos discípulos. Jesus havia ressuscitado no dia de Páscoa, dia em que os judeus celebravam a libertação dos antepassados da escravidão do Egito. 7 semanas depois da Páscoa, os judeus era o tempo em que os judeus agradeciam a Deus pela colheita, em uma festa conhecida como Festa das Semanas. Nos relatos do Novo Testamento, essa festa é chamada de Pentecostes. Essa palavra significa literalmente 50º na língua grega na qual foi escrito o Novo Testamento e faz referência, portanto, ao 50º dia depois da Páscoa, quando iniciava então essa festa da colheita. Os discípulos estavam reunidos ali nesse tempo de festa, no entanto,
estavam trancados e com medo. Mas a experiência que vivem naquele dia é tão profunda e transformadora que eles nunca mais serão os mesmos. Eles experimentam pela primeira vez a presença viva do Espírito Santo. A promessa de Jesus havia se cumprido. Eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles por meio do Espírito e eles sentiam essa presença. O impacto dessa experiência e de outras parecidas relatadas no livro dos Atos dos Apóstolos marcaram profundamente aqueles primeiros cristãos. Eles podiam sentir a presença de Deus entre eles. Eram revigorados, fortalecidos, encorajados e dirigidos por essa presença. Citando novamente Gordon Fee, ele diz que a experiência com o Espírito era a forma pela qual os primeiros crentes recebiam a salvação oferecida por Cristo e começavam a compreender que estavam vivendo no início dos últimos tempos. Para eles, o Espírito era tanto a prova de que o grande futuro de Deus para o seu povo já havia chegado, quanto a garantia de que Deus haverá de concluir o que começou em Cristo. O grande futuro havia chegado e eles estavam convictos disso. O tempo em que Deus habitaria no meio do seu povo havia chegado. Deus estava conduzindo o seu plano ao fim prometido. Aqueles primeiros cristãos acreditavam que a conclusão do plano divino era iminente. Esperavam presenciar o retorno glorioso de Jesus e a consumação do reino eterno de Deus em seus dias. Mas o tempo se estendeu para muito além do que eles podiam imaginar. Já se passaram quase 2000 anos desde aquele dia de Pentecostes. E a cada geração, a palavra de Deus continua sendo anunciada. O Espírito Santo continua fazendo chegar aos diferentes confins desse mundo a boa notícia do amor de Deus e do perdão de Deus por meio de Jesus. Essa mensagem continua alcançando corações, graças ao agir do Espírito Santo. E por causa desse Espírito, essa mensagem chegou até nós, chegou até você. Mas será que nós temos experimentado a presença viva do Espírito de Jesus em nós e entre nós, assim como aqueles primeiros cristãos? O Espírito Santo derramado em Pentecostes continua sim presente e ativo. Ele é uma pessoa, não é uma energia impessoal ou uma mente fria, sem personalidade, sem coração. É uma pessoa da misteriosa Trindade que fala, que ouve, que sente, que ama e age. Podemos falar com Ele, sim. Podemos ouvi-lo, sim. Podemos sentir sua presença, sim. O Espírito Santo continua sendo dado a todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus como Salvador e confia no perdão conquistado por Ele na cruz. Ele nos é dado, é um presente. Jesus o derrama sobre nós quando cremos. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Espírito que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito de Cristo veio sobre os primeiros discípulos como um vento. O vento não pode ser visto, mas sentimos sua presença e percebemos seus efeitos no ambiente. Assim também acontece com a presença do Espírito. Ele se faz perceber. O Espírito toma a forma também naquele dia de línguas como de fogo. O fogo é a expressão de poder, de energia, que aquece, que transforma. Assim é o Espírito de Deus. Age com poder e pode transformar vidas e situações. O Espírito de Deus o Espírito é Deus e, portanto, não é controlado por nós. Não o conformamos à nossa vontade.
ou não podemos submetê-lo aos nossos caprichos. Ele é que é soberano, ele sopra onde quer, age quando lhe aprouver. Ele é chamado também de Consolador, pois nos anima e fortalece nas diferentes lutas e nas dificuldades da vida. Ele é Conselheiro, ele nos conduz na vida, nos ensina, aponta a direção, nos alerta dos perigos e chama a nossa atenção quando pecamos. Ele nos encoraja e impulsiona a fazer o bem e a abençoar esse mundo. O Espírito também capacita os discípulos de Jesus para o serviço por meio de dons espirituais. Nas próximas semanas, queremos olhar com atenção para os textos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo e sobre os dons que ele concede. Queremos conhecê-lo melhor e perceber mais claramente seu agir em nós e entre nós. O Espírito é dado, não podemos conquistá-lo ou merecê-lo. Nós o recebemos porque cremos em Jesus. E basta pedir, como o próprio Jesus ensinou. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Mesmo crendo em Jesus, talvez pouco sintamos a presença do Espírito. Estamos tão ocupados e cercados por muitas sensações e ruídos. Sua presença é uma certeza baseada na palavra de Deus, mas Ele deseja que a percebamos, que desenvolvamos um relacionamento com Ele. Precisamos também na nossa geração que o Espírito nos conduza e fortaleça para servirmos e abençoarmos o mundo em nome de Jesus. Sem Ele, sem Deus, sem o Espírito, nada podemos fazer. O apóstolo Paulo nos aconselha da seguinte forma: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem Deus encher vocês com o seu Espírito. Peça você também, deixe Deus encher você com essa presença. Vamos orar. Senhor, nós precisamos dessa Tua presença viva. Cremos que a recebemos como uma dádiva, como um presente, fruto da nossa confiança em Ti, Jesus. Mas, Senhor, queremos pedir, conforme Paulo nos ensina, que Tu nos enchas mais e mais dessa presença, que nos tornemos cada vez mais sensíveis a essa Tua voz, ao Teu conduzir, que, Senhor, nosso coração, nossa mente, nosso corpo estejam sintonizados, estejam atentos à Tua presença. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pessoalmente, individualmente, mas também como Teu corpo nesse mundo, pedindo que o Teu Espírito de fato se manifeste através de nós, para a Tua glória e para que esse mundo seja abençoado. Assim oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nós temos alguns avisos. Quero lembrar do encontro de liderança. Líderes e voluntários se reúnem no dia 7 de maio, às 10 horas, a partir das 10 horas até às 16. Dia 7 de maio, das 10 às 16. Guarde essa data. Na próxima semana nós estaremos divulgando também um link para inscrição. Faça parte também dos nossos projetos. A Luterana Floripa atua de diferentes formas e nós queremos convidar você a contribuir também financeiramente com esses projetos. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele faça brilhar sobre você essa presença, esse Espírito, que Ele encha a tua vida com essa presença, com esse Espírito e te guie a toda a verdade. Nós queremos seguir nossas vidas na paz do Senhor e na presença dEle. Amém.